fazia software, comecei a programar computadores. E como era muito bom de matemática e tudo, então eu comecei a ganhar dinheiro. Comprei uma moto, comprei uma notebook para fazer meu trabalho e comecei a namorar com uma menina muito bonita. Então, a física nuclear ficou para trás. Chega e vou para outro... Exatamente. Fui para uma vida mais simples. Cara, E aí fiz engenharia de produção. De produção. Certo. Mas você chegou a trabalhar alguma coisa antes de programar? Chegou a fazer alguma outra... Não, eu paguei a minha faculdade um pouco fazendo software, mas eu comecei a trabalhar como é uma família, 5 irmãos, certo? E a minha mãe falava que precisa de dinheiro, tem que achar dinheiro, não tem. Vambora. Então eu comecei a trabalhar muito, com 13 anos comecei a fazer software. 13? Uau. 13 anos. Eu trabalhava para um banco, saía da escola, era obviamente trabalho infantil, claro, mas era mas era legal, né? Eu tenho um acordo com alguém que ele colocava as horas e eu recebia o dinheiro, mas era conhecido por lá. Tem uma tia que estava lá que administrava. Fala que a gente não é inteligente. Eu comecei a fazer software para um banco com 13 anos de idade. E a minha mãe era professora de informática lá. Então eu fiquei muito tempo ligado a fazer coisas assim complexas, técnicas, não? E isso me acompanhou sempre na minha vida. E eu tinha muito risco, sabe, de não fazer negócios e ficar muito nos números. Porque era minha paixão. Eu sempre fui apaixonado. Só que a vida me levou para outro lado. Eu poderia ser um programador que nunca saiu de uma caixinha, certo? Entendi. Mas a vida me levou para outro lado e eu aprendi o outro lado também. Boa, vamos falar disso. E lá, não, a Dias não falou, lá com os 13, 14 já também ganhava um dinheiro lá com esporte, alguma coisa? Já dava para... Já tinha uma renda lá também? Pelo menos? Não, meu padrasto tinha dinheiro, mas então eu e meus irmãos trabalhamos em casa, fazendo as coisas lá no jardim e tudo isso. Construindo paredes lá e... Então, fizemos muitas coisas manuais e ele pagava as contas engraxando sapatos. Boa. Então, assim, eu vou fazer mais uma e depois a Monique faz uma, que era assim... tem muita gente... Vou falar agora nos níveis mais operacionais, né? Que entra nesse mundo de relacionamento com o cliente, ou que conhece, acaba conhecendo muito vocês, que é primeiro emprego. E primeiro emprego tem com muitas emoções, né? Que acontece, seja o primeiro dinheiro... seja o primeiro acerto, o primeiro erro, o primeiro feedback do chefe, tem tudo aí. Como é que foi lá o primeiro trabalho de vocês? Como é que foi essa experiência? Assim, o que vocês tiveram de aprendizado? Erro e aprendizado, assim, com a primeira experiência mesmo, vou falar assim, profissional mais, que já estava com 13, já ganhando, né? Mas um profissional mais num ambiente de que tenha líderes, alguma coisa. Como é que foi lá bem no início? Vocês lembram do primeiro salário também? O primeiro? Eu acho que era R$300, R$200. Eu não lembro o valor, mas eu lembro. Eu lembro da sensação. Né? Ainda tinha cheque. Naquela época tinha cheque, né? Cheque, pessoal. Assim, como tem o pessoal no mais novo assistindo, era um papel que você assinava. Ele acabou de me chamar de velho. Mas não, um papel que você assinava, que você podia descontar no banco, o banco te dava dinheiro. A gente esteve aqui na primeira temporada. Passava na padaria, cheque. Passava na padaria, cheque, depois descontar no banco. Na primeira temporada, a gente teve o Bruno Gobato, do Brinquedo de Estrela, e estava comentando que no início da carreira tinham várias pessoas trabalhando, e ele, com esse negócio de experiência do cliente, ele viu uma pessoa que, para não atender telefone, deixava o telefone fora do gancho. Aí quando ele falou fora do gancho, a gente olhou assim pra cara do outro, esse pessoal, quem tá assistindo, botou em modo avião, tirou do modo avião, entendeu? Então quando você falou do cheque, foi pra os novinhos. Exatamente. E aí, como é que foi lá no início essa primeira experiência de trabalho? Para mim, como eu falei, trabalhei muito em casa e fazendo as coisas. Valete, eu fiz o valete também. Mas quando o primeiro emprego de verdade, eu trabalhei em uma empresa que estava fazendo muitas joias e coisas para entregar para as empresas, que eles estavam premiando seus funcionários, né? Depois de 5 anos, 10 anos. Então foi O.C. Tanner, o nome da empresa. E eu trabalhei no departamento do shipping, que fazia todas as embalagens e colocar as coisas nas caixas e depois coloca no caminhão de correios, né? De UPS, FedEx, esse tipo de coisa. E eu lembro que eu trabalhei lá, fazendo embalagem, fazendo isso. E eu pensei que, puxa, estava olhando os corredores, os executivos, as pessoas passando. Eu lembro uma coisa, que essa empresa tinha muitas pessoas trabalhando lá, em vários departamentos, e eu fiquei pensando, o que ele faz aqui? O que ela faz aqui? Por que as pessoas estão reunindo assim?
o que está aqui em cima, no segundo andar, terceiro andar, e começando a entender como funciona essas empresas. Essa foi uma empresa de uma cidade em Salt Lake City, de um estado de Utah, um país dos Estados Unidos, sabe? Então, aí comecei a pensar, tudo isso para uma empresa. E aí eu comecei a ver quantos clientes as pessoas, qual o impacto que isso tem. Comecei a entender como funciona. Isso me ajudou também a entender o que eu queria fazer, porque eu poderia ficar. Tinha pessoas que passaram anos fazendo essa coisa. E que nunca pensou no segundo andar, no terceiro andar. Eu acho que essa curiosidade, né? Isso, para quem tá assistindo, é muito bom. Pega essa dica, hein? Quantos anos mais ou menos você tinha nessa época? Eu tinha 18. 18 anos. Olha a dica. Eu entrei, deixa eu entender tudo o que acontece na companhia, não ficar só no teu pedacinho ali. Deixa eu entender, já que eu tô aqui, vamos aprender como é que funciona o todo, não só o meu. Agora eu entendo isso como visão de tudo, não? Mas naquela época eu não sabia que era mais uma competência que a gente procura na zona. E assim, teve alguma experiência, conta aí um segredo, teve alguma experiência assim, putz, eu entendi isso, eu quis ser promovido para um lado, mas não deu certo, quis para um outro. Teve alguma... Aqueles aprendizados de novo, já aconteceu comigo. Não, eu quero pedir demissão porque não me promoveram. Eu falei, calma que o mundo corporativo... Teve alguma assim nessa época? Não, eu acho que eu acredito muito que eu ensino as pessoas como eles devem me tratar. Legal. Então eu acho que essa foi uma coisa que também pessoas acham que às vezes somos puxa-saco, não? Mas eu acho que eu acredito muito na coisa de eu trato as pessoas como eles gostariam de ser tratados. Às vezes as pessoas acham, eu trato você como eu quero ser. Vai ser um desastre. Perfeito. Eu preciso tratar vocês como vocês querem ser tratados. Então eu sempre fui nesse momento, meus irmãos sempre falam com meus irmãos, com os irmãos de coração e tudo isso. Achavam que eu era puxa-saco, mas eu sempre entendi, não, eu sei como trabalhar com pessoas e tratar eles como eles gostam de ser tratados e entender a situação, o timing, e que tem um momento de pedir, um momento salarial. E tem outros momentos que é para trabalhar e focar nas coisas. Mas esse tema de empatia que você falou faz total sentido. A conexão, né? Literalmente aqui, conexão. É você conectar com o outro. Não, conectar com o outro com a visão do outro, não com a sua. Exato. E eu acho que é super importante quando a gente consegue, eu brinco, né? Sai do corpo e olha de fora. Veja a cena pelo seu olhar, mas o olhar do outro também. Você vai ter muito mais resposta do que somente a que você acredita que é verdade. Então isso e aí eu sempre comento, né? Volta para casa e reavalia. Perfeito. Se é o momento. Perfeito. E às vezes é o momento de você sentar, de ter uma conversa transparente, colocar os seus pontos, que eu comentei na outra vez que a gente estava aqui, ouvir o feedback, aceitar o feedback de ponta a ponta. Eu acho que isso é super importante. Perfeito. Pode até ser que um momento você fala assim, não, esse feedback não me coube aqui. Guarda ele. Depois, lá na frente, você vai lá na caixinha do feedback. Volta. Você vai ver que fazia sentido.